Fábio Quartararo não venceu, mas o fato é que ele foi o grande protagonista do fim de semana do GP da Espanha de MotoGP. Além de fazer a pole, chegou a liderar, ainda que brevemente, a corrida sprint, repetiu a dose no domingo por um número maior de voltas e conseguiu voltar ao pódio depois de trocentos dias, né? Mais de 1000 dias aí longe do top 3 da MotoGP. Além de ser mais uma demonstração, né, do talento, da capacidade do Quartararo, é também um motivador importante para a Yamaha. A Yamaha, a gente sabe, vive uma crise de competitividade, mas está trabalhando para tentar voltar a ser a Yamaha vencedora que a gente conhece de outros momentos. Então, ter um fim de semana como esse é um motivador importante. É uma coisa que mostra que assim, o trabalho que você está fazendo, né, a correria que você está tendo, o empenho que você está colocando, está dando resultado, né? Às vezes e acho que a gente consegue todo mundo se relacionar com isso, às vezes você faz um esforço tremendo e você não vê as coisas dando resultado, e aí você começa a questionar a sua própria capacidade, né? Você começa a pensar, será que eu sei fazer isso? Será que eu sou bom nisso? Será que eu entendo disso? Mas aí, quando você tem, né, alguma coisa que consegue te mostrar que você está no caminho certo, serve como um motivador importante. Acho que o desfecho, não só o desfecho, mas o decorrer ali do fim de semana em Jerez de la Frontera vai ser um motivador importante, tanto para o piloto quanto para a construtora, porque mostrou para todo mundo que as coisas estão no caminho certo. Na pré-temporada, a gente já tinha visto uma Yamaha mais forte, pelo menos na Malásia, né? O Fábio Quartararo tinha sido um protagonista do teste da Malásia. Depois, quando foi para a Tailândia, foi a Honda que apareceu mais. E até aqui, né, nessas primeiras 5 etapas da temporada, pelo menos nas 4 anteriores, a Yamaha tinha ficado numa notinha ali de um pouco decepcionante, porque a gente não tinha visto aquele mesmo nível de performance que a gente viu na fase dos testes, até a Espanha. Na Espanha, ela voltou a ser aquela Yamaha de destaque que a gente tinha visto na Malásia. A Yamaha mudou, isso é um fato. A Yamaha mudou a maneira de trabalhar. Antes, o desenvolvimento da moto era mais lento. Hoje, as coisas estão mais aceleradas. Tanto é assim que eles estão desenvolvendo o motor V4 enquanto eles estão trabalhando num 4 em linha simultaneamente. Então, o trabalho de engenharia está muito intenso. Tanto é que na segunda-feira, eles fizeram, né, um teste, o teste programado, coletivo, o teste da IRTA, Associação Internacional das Equipes de Corrida. E nesse teste, a Yamaha testou um novo motor 4 em linha, não era o V4 ainda, e tanto o Quartararo quanto o Alex Rins e o próprio Jack Miller também saíram super satisfeitos, que o motor é um passo à frente, que é uma melhora, que melhorou em termos de velocidade, sem perder a agilidade, né, da moto, que sempre foi uma marca muito forte da Yamaha. Então, o desenvolvimento está trabalhando muito bem, e todo mundo precisa de vez em quando de um carinho, né? Então, o que o Quartararo conseguiu na Espanha foi um carinho para a Yamaha, foi mostrar para eles que assim, tá funcionando, tá dando resultado. Vocês estão aí se matando, trabalhando, se empenhando e as coisas estão saindo, a moto tá melhorando. Já existia, né, essa impressão, mas quando a gente olhava para a classificação do Mundial de Construtores, a Yamaha passou boa parte de 2024, 2025 na lanterna. Então, né, era meio decepcionante. Agora o cenário é diferente, a Yamaha agora é a segunda colocada no Mundial de Construtores. Ainda está muito cedo na temporada, é verdade, mas se a gente olhar para a tabela de classificação, essa briga ali entre os construtores promete ser bem intensa, porque a gente está vendo muita proximidade, tirando o Ducati, que está sozinha lá na frente, mas entre as outras marcas a gente vê muita proximidade, né? A Yamaha saiu de última para a segunda colocação e a Aprilia, KTM e Honda não estão muito distantes, né? A diferença entre elas, em termos de ponto, é muito pouquinho. Então é um campeonato que está tendo muita movimentação na tabela e que deixa aquela coisa, né? Se você quiser fugir da lanterna, você vai ter que trabalhar bastante, porque a concorrência está muito próxima. O que a gente viu no teste de Jerez, por exemplo, é uma coisa importante para a Yamaha, porque ela conseguiu um novo motor, conseguiu melhorar, conseguiu avançar. Então ajuda nessa briga contra os outros. Agora, olhando especificamente pro Quartararo, eu cheguei a receber uma mensagem no fim de semana dizendo que o Fábio Quartararo era hype da mídia, que ele não era um bom piloto, que só tem 2 fenômenos no grid, Marc Marques e Acosta, e que o Quartararo era uma invenção da imprensa. Longe disso, né? O Quartararo já tinha mostrado na base, antes de chegar ao Mundial, que ele era um piloto forte, tanto que quando ele veio para o Mundial, teve uma mudança de regulamento que ficou conhecido como a regra Quartararo,
porque foi exatamente, né, mexer ali nos quesitos de idade mínima para permitir que ele subisse ao campeonato. É verdade, porém, que ele decepcionou na base. Ele decepcionou na Moto3 e ele decepcionou na Moto2. Mas desde que ele subiu para a MotoGP, aí as coisas começaram a caminhar melhor, né? Quando ele estava na equipe satélite da Yamaha, ele já era um piloto de destaque, depois foi campeão em 2021, né? O Fábio tem no currículo 11 vitórias na MotoGP, 32 pódios, 17 poles. Ele ainda tem, né, uma carreira longa pela frente, mas o fato de que boa parte da trajetória dele foi marcada por esse momento de mais baixa da Yamaha, né? Por um momento em que a Yamaha precisava se reconstruir. E além dele ser um piloto talentoso, ele também é uma peça fundamental nessa recuperação da Yamaha. Não só porque os melhores resultados da Yamaha tradicionalmente vêm das mãos dele, mas porque se não fosse ele, talvez tivesse demorado mais tempo para a Yamaha reagir. Porque foi a ameaça dele ir embora, foi a ameaça dele de não vou continuar aqui se as coisas não mudarem, que fez a Yamaha acelerar o processo, que fez a Yamaha contratar um diretor técnico europeu, que fez a Yamaha mudar o esquema de trabalho, né, para se aproximar daquilo que é feito na Ducati, com um ritmo de trabalho melhor. A própria pressão dele também tem reação com o fato dessa expansão, né, da Yamaha ter voltado a ter uma equipe satélite. Porque eles falaram sobre isso durante anos, mas efetivamente ter a movimentação veio mais recentemente. Então também tem a ver com essa pressão dele. A Yamaha está absolutamente certa em se empenhar em manter o Quartararo, porque todas as equipes, ou quase todas, têm ali um grande protagonista, né? A Ducati tem o Marques, a Aprilia tem o Martin, a KTM tem o Acosta, a Yamaha tem o Quartararo. A Honda que no momento está sem uma grande estrela, né? Porque o João-Mir, embora tenha sido um campeão, embora seja um piloto que está ali, né, em termos de currículo, empatado com o Quartararo no quesito campeonato, um título para cada um, acho que o Mir não tem o mesmo apelo do Quartararo. Acho que é um jeito bom de dizer. O Mark Marques deu uma entrevista na semana passada, depois da corrida sprint, falando, né, que ele tinha ficado feliz de ver o Quartararo naquela posição, de ver o Quartararo brigando na ponta, porque a MotoGP precisa do Quartararo, precisa do piloto com o carisma do Quartararo. E acho que isso é uma verdade também, né? O Fábio Quartararo é bom de pessoas, então ele também ajuda, né, na visibilidade do esporte, ele também ajuda a atrair interesse para o esporte. Mas também estava numa fase difícil, né? Porque quando você fica o tempo inteiro só correndo atrás e não vê o resultado chegar, mexe com todo mundo, mexe com a confiança de todo mundo. Então o que ele fez em Jerez, a corrida sprint, as declarações dele depois foram maravilhosas, porque ele falou, não, eu não estava nem aí, eu não estava preocupado em ganhar, eu queria liderar a corrida, eu queria me sentir um piloto forte de novo. Durou muito pouco, uma pena, durou uma volta e meia, mas era isso que eu queria. E ele conseguiu o que ele queria. No dia seguinte, ele voltou melhor, liderou 10 voltas e conseguiu o segundo lugar. Conseguiu um segundo lugar de uma maneira muito impressionante, porque foi segurando uma Ducati. E não interessa se o Pecco está no melhor nível dele ou não. O que interessa é que, assim, a Ducati é uma moto mais forte do que a Yamaha. Então, na teoria, a gente deveria ter visto a Ducati na frente da Yamaha. E isso não aconteceu. Não aconteceu também graças à performance do Quartararo, que não colocou um pezinho no lugar errado e não facilitou a vida do Pecco. O Pecco está reclamando da moto, aparentemente existe uma preocupação na Ducati ali por conta do comportamento da dianteira dessa moto de 2025, mas o Quartararo não errou e não abriu caminho para que ele passasse. Então foi sim um grande protagonista do fim de semana e que seja um sinal de um novo tempo também, né? Que seja sinal de que a Yamaha está de volta, aquela Yamaha protagonista. Agora a MotoGP segue para a França, que tem sido uma corrida tradicionalmente de um público muito alto. Já no domingo passado, né, quando teve o pódio do Quartararo, a gente comentou na transmissão da ESPN que a França, tradicionalmente, tem recorde de público que teria de novo, e aí o Hamilton Rodrigues foi olhar a venda de ingresso e já quase não tinha ingresso para o GP, então acho que não vai ter um grande efeito disso, né, do desempenho do Quartararo em levar público para a França, porque as pessoas já iam mesmo, mas já que elas já vão estar lá, acho que ter o piloto da casa de novo em um bom nível vai ser um alento e tanto. Agora me conta aí, quem você acha que foi melhor mesmo, Alex Marques ou Fábio Quartararo? E será que essa é a nova tendência da temporada? Fábio Quartararo aparecendo para incomodar ali o império da Ducati? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!